Escrituras, amém? O Marcos ele está praticamente dando uma aula hoje para a gente, daqui a pouco ele vai concluir o raciocínio e daqui a pouco a gente vai para a última pergunta, e a última pergunta é muito interessante que eu vou fazer para o Marcos, é sobre qual o papel e a importância das escrituras no período de caos. Opa, entrou, o Marcos entrou aqui, o Marcos está entrando aí, já já. Fala, galera. Opa, fala aí, vamos continuar, Marcos, onde é que a gente tava? É porque o Instagram, pessoal, tem um limite de tempo, entendeu? Tem que recomeçar de novo aqui. Amém? Então, Marcos, onde é que Nós a gente tava paramos encerrando? é, Você sobre, tá me sobre encerrando. a questão do Antigo e Novo Testamento. Isso, exatamente. Então para concluir, você pode pregar no Antigo Testamento. Agora, tem coisas no Antigo Testamento que são para ensinamentos da igreja, não para judaizar o cristianismo. São apenas para ensinamentos. Eu posso aprender com a vida de Moisés, posso aprender com a vida do salmista Davi, posso aprender com as vidas irrepreensíveis dos juízes, de como o povo estava naquele tempo, e como o povo, eu posso fazer essa transição de como o povo estava, como o povo está hoje. Tem muita coisa válida, muitíssima coisas válidas e importantes, que são palavras de Deus no Antigo Testamento, que são válidas para ser pregada hoje. As 5 ofertas levíticas queria que o povo sempre ofertasse com o intuito de apontar para Cristo. Sempre você pode fazer uma pregação desse tipo. Então, tem uma infinidade de coisas interessantes, válidas no Antigo Testamento. Paulo citou o Antigo Testamento, o autor de Hebreus cita o Antigo Testamento, Cristo citou o Antigo Testamento, as Escrituras testificam de mim. Ou seja, Cristo estava dizendo aquilo que as Escrituras falavam no Antigo Pacto dizem respeito a mim. Amém? Então é muito válido, muito válido, muito válido. Inclusive, Marcos, uma vez tu me emprestou um livro, eu até me esqueci o nome do livro, faz muito tempo, tu até me ensinou bastante nisso, né? Esse livro ele Sim. fala sobre a maneira correta de se pregar texto do Antigo Testamento, porque eu não estou me lembrando do nome do livro que faz muito tempo, né? Mas o cara tipo falava, parece que era do Timothy Keller. Aí ele explicou tipo assim, quando você for pregar um texto do Antigo Testamento, você explica o contexto, como tu ensinou aqui pra gente, o contexto histórico de tudo, explica o que significou para aquela época, mas sempre tenta encerrar a tua palavra no Evangelho. Eu queria que tu No comentasse Evangelho. sobre isso. É o seguinte, Timóteo Keller mesmo, é sobre a pregação nesse século. Como fazer uma pregação, pregar Cristo nesse século. Então é o seguinte, ó. Eu vou citar o nome de alguém aqui, mas é a título de compreensão do que eu quero falar. Ah, Caio Fábio diz, ele adota esse método, que Cristo é a chave hermenêutica da Bíblia. O que é que ele quer dizer que Cristo é a chave hermenêutica? O que é hermenêutica? É a arte de interpretar textos, seja sagrado, seja literário, se bem que a Bíblia também é um texto literário, porque é humano. Então, a hermenêutica, ela aplica as ferramentas para interpretar. E ele diz que a chave hermenêutica para você compreender a Bíblia é Cristo. Se eu pregar sobre Davi, salmista Davi, a minha pregação tem que culminar com o Novo Testamento. Por quê? Porque Davi foi quase que um tipo, não vou dizer um tipo, mas foi quase um tipo de Cristo, porque Cristo saiu dos lombos de Davi, do trono de Davi. Então, minha pregação sobre Davi não seria completa se eu não findasse ela com o cumprimento do reinado de Davi. Tá ali, ó, foi estampado. É tanto que os judeus, quando viram Cristo, disseram o seguinte: rapaz, esse cara aí que vai salvar os judeus. Eles pensavam que Cristo seria um cara, vamos supor assim, a mente do cara, Davi
saradão de guerra, sentado num cavalo, diz: vamos, tropa de judeus, vamos massacrar os romanos, vamos massacrar os teus inimigos. Não. Quando ele vira o Cristo, ele disseram: eita, rapaz, só não disseram assim: rapaz, também é perdido com isso daí. Porque Cristo não veio todo belicoso, ou seja, com espada, foice, seja lá facão, pau, não veio. Cristo veio com a mensagem: arrependei-vos. O teu inimigo não é Roma. O teu inimigo não é o teu vizinho. O teu inimigo não é Nero. O teu inimigo não é os escribas e fariseus. O teu inimigo é o pecado. Esse é o pecado. Tu pode morrer pelas mãos de Nero. Tu pode morrer pelas mãos dos imperadores, dos Herodes. Tu pode morrer pela mão dos... morrer de tédio pela mão dos escribas e fariseus. Mas se tu morrer salvo dos teus pecados, tu morre em mim, ou seja, em Cristo. Por isso que Cristo tem que ser a chave hermenêutica. Se eu for pregar o sermão em Levítico, a oferta da culpa, o que era essa oferta da culpa? Por que Deus pedia no Antigo Testamento a oferta da culpa? A oferta da culpa são 5 ofertas que Deus instituiu. E todas as 5 tiveram cumprimento em Cristo. A oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, a oferta da aceitação. Então, Cristo foi a purificação do nosso pecado. Cristo nos isentou, nos tornou ou seja, perdoou nossas dívidas. Então, ele é a oferta aceita por Deus e que essa aceitação caiu sobre nós. Então, pregar o Antigo Testamento sem a sombra de Cristo, ou seja, sem o Cristo, sem a lupa do Novo Testamento, ela torna-se uma pregação meia que tendenciosa. Porque ela vai fugir do principal objetivo, que é apontar para Cristo. Se eu pregar sobre Moisés, Moisés foi um profeta, um libertador, apontava para quem? Futuramente para Cristo. Olha, te citarei um profeta semelhante a ti. Lá no Antigo, Deus já tinha dito isso para Moisés. A serpente que foi levantada, que cada um que olhava para a serpente era curado, era Cristo na cruz do Calvário. Então, pregar o Novo Testamento sem olhar sem dar uma olhada para Cristo, sem culminar em Cristo, sem culminar na mensagem de Cristo, na nova aliança, é meio que tendenciosa. Não que você pregar o Antigo Testamento você vai estar tendencioso. Tem que ter esse cuidado de apontar para Cristo. Porque se o Antigo Testamento cumpriu-se no Novo, foi revelado no Novo, não precisava dizer mais nada. Inclusive, Marco, tu me fez até lembrar aqui de um texto aqui de Colossenses capítulo 1, versículo 16, né? Paulo falou lá, porque nele todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, ou dominações, ou principados, ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem, né? Inclusive, tu fala, eu até conversei contigo, não foi uma vez, sobre essa citação do Caio Fábio de Jesus como chave hermenêutica. Muita gente interpreta errado, o pastor tá falando que o que vale é só o que Jesus falou, mas a realidade é o seguinte: Paulo, ele fala em Cristo, né? O Antigo Testamento... A pregação apostólica era cristocêntrica, ou seja, Cristo como centro dessa pregação, como o núcleo, o conteúdo máximo da pregação. Vocês podem ver que toda vez eles diziam... Eu vou pegar aqui uma passagem, só para a gente ter... para não ficar só em palavras, olha. Já vim aqui. Atos capítulo 4. Atos 4, né? E entrando eles, falando ao povo sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem Jesus, a ressurreição dos mortos.
Então, a pregação, e sempre eles diziam, olha, vocês, aquele Cordeiro de Deus do qual vocês mataram e tudo tal. E eles eram muito, os apóstolos eram muito claros. Tinha uma pregação muito forte, porque eles diziam, vocês o mataram. O Cordeiro de Deus, aquele que Deus enviou, vocês o mataram. Então, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, sabiam que eles estavam falando a verdade, por isso que eles se doíam. Tanto é que Cristo provocou ciúmes, porque estava guiando uma certa quantidade de povo. Eles politizaram Cristo, mas Cristo não politizou nada, nem os discípulos. É uma dica para a gente. A gente anda muito politizando religião, politizando crença, politizando muita coisa. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus politizaram Cristo. Eles, os Herodes, eles ficaram tão enciumados porque eles estão... E o povo estava clamando logo que eles diziam que Cristo era o Senhor, numa linguagem romana, Cúrios, que também os herodianos, recebiam uma espécie de louvor quando o povo dizia, tu és o nosso Cúrios, o nosso Senhor. Quando eles viram o povo chamando Cristo de Cúrios, então eles já ficaram meio enciumados, que eram muitos seguidores. Então eles politizaram a coisa, eles foram muito pro lado político e mataram Cristo por esse cunho aí, religioso e político também. Eles pensavam que Cristo vinha na imagem de um imperador, de um rei, que ia fazer guerra. Vinha para tentar, vamos dizer assim, usurpar. Olha, se Paulo disse que Cristo não teve nem usurpação de ser igual a Deus. O Gil comentou aqui, o Marcos tem muito a ensinar. Pois é, Gil, que nem eu estou te falando, eu até avisei para o Marcos antes da live. Marcos, é tu que vai falar, eu vou só fazer as perguntas para ti e manda a bala aí, né? Eu vou querer ficar debatendo com o Marcos, né? Inclusive é um assunto, né, Marcos? Esse assunto é muito extenso, né? É coisa de dias e dias de aula, né, que tu dava pra gente sobre esses assuntos. E a gente ainda tem que estar te ouvindo, né? Tá ouvindo, inclusive, nesses dias, Marcos, o meu pai, ele tá dando uma aula de escatologia, cara, que eu até indicar para quem tá assistindo aqui, vai lá no canal IP Paz Oficial, o apóstolo Paulo tá dando uma aula de escatologia. E hoje o Marcos aqui tá dando uma aula sobre as escrituras pra gente. Eu queria falar algo aqui, eu já falei isso para ti, Marcos, mas eu queria falar publicamente aqui, enquanto o pessoal tá aqui ao vivo, né? Que eu dou graças a Deus pela vida de duas pessoas, que é a sua e a do meu pai, né? Inclusive porque, na verdade, a minha amizade com o Marcos, pessoal, já é de muito tempo, é na época da Rede Jovem, né? Eu era adolescente ainda. O Marcos, ele foi um dos meus primeiros líderes de célula, e até hoje essa amizade existe, e até hoje eu aprendo muito com ele, aprendo muito com o meu pai. Está sendo uma honra ter você aqui, ensinando não só a mim, mas as pessoas que estão ouvindo aqui, amém? Então, Marcos, onde é que a gente estava mesmo? Sobre Cristo como a chave hermenêutica. Pois é, Marcos, então... Antes de tudo, Davi, eu agradeço pelas considerações. Para mim é uma honra repassar. Eu tenho uma sede por conhecimento e uma sede por repassar. Para mim é uma coisa que eu faço de bom grado, de peito aberto, de alma, de coração, de mente aberta. E para mim é uma honra compartilhar do pouco que Deus tem me ensinado, do pouco que eu tenho aprendido. E Davi, sempre eu te considerei muito, por mais que as pessoas não pensem assim, mas eu aprendo muito contigo também, aprendo muito com toda pessoa que chega para conversar comigo. E eu acho que eu aprendo mais do que eu ensino. Então, para mim sempre vai ser uma honra. Aconteceu nossa live, a gente sempre ficava, mas aconteceu. Então, não espera a hora disso tudo acabar para a gente poder nos rever ao vivo, que eu não gosto muito, não sou muito disso, mas eu sou mais de contato, conversa mesmo, amigável e tudo mais.
Mas sempre vai ser uma honra, sempre, sempre. Claro, não sei de tudo, ainda sou um aprendiz. Aí, inclusive, Marcos, para a gente passar aqui para a última pergunta, esses dias eu até te mandei um vídeo de um rapaz, um jovem pregador, que eu não gosto de citar nome assim para não ficar gerando coisa, porque ele é muito conhecido. Eu não sei se tu chegou a ver esse vídeo que eu te mandei. O nome do vídeo era o seguinte: Aprendendo a Ler a Bíblia. Aí eu tava lá na internet pesquisando não sei o que, apareceu esse vídeo, né? Aí eu fui lá assistir. Rapaz, o cara tá querendo aprender, ensinar a gente a ler a Bíblia para eu vou ver. E ele começou, Marcos, desde o início do vídeo, a desconsiderar a autoridade da Escritura. Ele começou a dizer: a Escritura, a gente tem que colocar a Escritura no lugar certo. Aqui não é a revelação final. Jesus todo dia ele fala algo novo. Então ele começou a desrespeitar a Escritura de um jeito tão grande, de um modo tão forte, que eu acabei saindo do vídeo. Aí eu botei um comentário lá explicando para ele por que ele está errado, né? Foi um comentário respeitoso. Aí uma pessoa veio me responder, né? E eu respondi a pessoa da seguinte forma, né? Porque ele ficou exaltando muito a pessoa de Jesus, dizendo que o resto da Bíblia está errado. Aqui que a pessoa não entende a questão da chave hermenêutica. Aí eu falei para a pessoa... É o seguinte, ó. É o seguinte. É os sintomas do liberal. Uhum. O liberal é aquele que... a pessoa diz assim, o liberal não crê na Bíblia. O liberal crê na Bíblia. Ele só não crê que a Bíblia toda é palavra de Deus. É isso, exatamente. Ele diz, os liberais dizem que a Bíblia contém palavra de Deus. Mas ela num todo, ela não é... Para ele não é plenária nem verbal. Num todo, a Bíblia não é palavra de Deus. Inclusive, eu comprei um livro de um padre. Tem padres bons teólogos. No caso, a Bíblia de Jerusalém, ela foi a nota de estudo dela com padres teólogos e teólogos cristãos. Olha, os caras bons. Mas esse padre, ele escreveu uma Bíblia falando mitos e realidade da Bíblia. Agora, para você ler esse livro, você tem que ter uma base muito forte e convicção de fé. Porque esse padre, ele fala de que algumas passagens são puramente mito, fábulas, para passar um cunho de uma mensagem de verdade, ou seja, uma fábula, para dar ensinamentos verdadeiros, ensinamento para a tua vida. Algumas passagens bíblicas. Tem muita gente que questiona Adão e Eva. Tá entendendo? Então, os liberais, eles creem dessa forma. Outros liberais e neortodoxos dizem o seguinte: a Bíblia, quando está ali quietinha, ela não é palavra de Deus. Mas quando você lê e ela fala contigo, ela é palavra de Deus. Ora, uma coisa totalmente sem lógica. Qual a diferença de eu estar lendo ela e ela ser Deus falando comigo e ela é palavra de Deus, para ela ali fechada? Não é a mesma coisa? Quando eu abro, ela não fala comigo. Mas alguns liberais e neortodoxos creem assim: a Bíblia fechada não é palavra de Deus, mas se tu leu e ela falou contigo, é palavra de Deus para ti. Os relativistas, tanto os liberais como os relativistas, dizem que você não pode dizer que as escrituras é palavra de Deus, porque não se pode provar isso. Como é que prova isso? Então, nós devemos nos resguardar nossa fé sobre os liberais. Os liberais estão aí circulando. Os liberais pregam igrejas que você pensa que a igreja é uma boa igreja, mas se você for ver o conteúdo da pregação, é totalmente liberal. Eu estava ouvindo um cara que eu sigo ele no Twitter e tem alguns livros dele. Aí ele estava fazendo uma live com outro cara, que nem eu estou falando aqui com o Davi, tela dividida, e o cara disse assim: mas... E eu comecei, ele falando da visão de Deus, e um cara renomado, eu não vou dizer nome por questões éticas, o cara renomado, conhecido no Brasil todo. Quando ele começou a conceituar Deus nessa pandemia, porque Deus é assim, eu comecei a achar estranho.
as anteninhas começaram a piscar. Aí quando ele diz, eu sou panenteísta. Aí eu, caramba, esse cara se autodeclarou panenteísta. O que é o panenteísmo? Não é o panteísta. Não é o panteísmo. O panteísmo diz que tudo é Deus. O panenteísmo diz que tudo está em Deus. E diminui a divindade de Deus, torna um Deus humano e vulnerável. Aí eu, caramba. Mas os livros que eu tenho aqui dele é quando ele tinha uma visão correta, né? Quando ele tem, agora não. Acontece, né, do cara mudar ao longo do tempo. Então a Bíblia alerta que muitos se desviarão com a doutrina falsa. E muitas das vezes nós não estamos imunes a isso. Basta você seguir os seus próprios desejos, as suas próprias teimas, os seus próprios cismas. É tentar pregar para benefício próprio. É o que faz a teologia da prosperidade. Prega com fins lucrativos. Vê a igreja como empresa. Vê as tuas finanças como um meio de salvação. Verdade. Então, por isso que nós temos que estudar. As pessoas dizem, mas me desculpem aqui expressar isso, mas eu tenho uma raiva de quem sobe em público para dizer quem estuda é frio, quem estuda a Bíblia é porque não quer, quem estuda não tem compromisso com a igreja. Gente, quando alguém estuda a Bíblia e vira um ofício, no caso, ensinar em teologia, ensinar doutrina, isso já é um exercício da obra de Deus. Gente, obra de Deus não é só o que vocês acham que é. Obra de Deus é muito mais além. Então, quando você estuda, a tua fé ela tende a ficar mais... Mas 3 anos com crise de fé tremenda, porque eu me embrenhei nos estudos cedo demais e novo na fé demais. E quando eu me espantei, com 2 anos, explodiu uma crise de fé que eu não cria em uma palavra da Bíblia. Ouvia a pregação do meu pastor e dizia, meu Deus, será que isso que eu estou ouvindo é verdade? Tinha dias que eu ia dormir que minha cabeça parecia uma panela de pressão fervendo. Será que isso é verdade? Será que a Bíblia era verdade? Quando eu olhava para a Bíblia, existe essas crises de fé. Mas eu passei pela prova de fogo. Não me desviei, graças a Deus, mas fiquei por 3 anos sem acreditar em muita coisa. Marcos, eu acredito que você colocar em xeque a autoridade da palavra de Deus, dizer que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, né? Você acaba destruindo a fé de muita gente. Eu acredito que o liberalismo teológico ele acaba gerando um certo ateísmo no coração das pessoas. Né? O liberalismo teológico, o cara que é liberal, que ele não crê que a palavra de Deus é divina, é inspirada, eu tenho minhas dúvidas se ele crê corretamente em Deus. Porque ele não vai crer corretamente em Deus. Porque a Bíblia é um subproduto do que Deus é. Então, se Deus é divino, a palavra dele é divina. Se Deus é milagroso, a palavra de Deus opera milagre. Se Deus salva, a palavra de Deus salva, porque no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Cristo disse o seguinte, até para abrir, Davi, o leque para a última pergunta, que é a Bíblia em tempos difíceis. Cristo diz o seguinte, em João 5,39, examinai as Escrituras. Olha só o conselho de Cristo. Examinar. E você pensa que Cristo está... Essa palavra examinar, se você for pregar ela no original, olha aí, ó, a hermenêutica entrando. Se você for pregar essa palavra examinar no original, Cristo está querendo dizer o seguinte, olha, medite na Bíblia. Estude a Bíblia. Tente descobrir o significado do que eu estou falando, do que as Escrituras já disseram.
porque vocês julgam nela ter a vida eterna. E as Escrituras, estudem ela. Se vocês julgam que ela tem a vida eterna, então estudem, porque vocês só aprenderão de mim quando vocês estudarem nela. Por quê? Porque elas testificam de mim. Glória a Deus. Amém. Então, Marcos, para não gastar mais muito o teu tempo, né? Eu vou Não, de jeito nenhum. Partir para a última pergunta. Então é isso, Marcos, né? Para encerrar isso aí, eu sempre costumo dizer que Deus ele é o mesmo de Gênesis e Apocalipse, né? No Antigo Testamento Nunca mudou. A misericórdia de Deus está lá. E o pessoal disse que Jesus é um Deus só de amor, mas você vê que quem dizer que Deus é o mesmo de Gênesis e Apocalipse, né? No Antigo no tribunal dele, ele que vai julgar vivos e mortos, né? O próprio Cristo. Então você vê que o juízo, a misericórdia, o amor de Deus está presente de Gênesis e Apocalipse. Não? Então eu prefiro crer que a Bíblia toda é a palavra de Deus. Então, para encerrar, vamos para a última pergunta. Qual a importância das Escrituras no período de causa em que estamos vivendo? Isso aqui é definitiva, pessoal, a última pergunta. Não, mas se o povo quiser fazer perguntas, sinta-se à vontade também. Se a gente não souber responder, pode preparar as perguntas aí, viu? As perguntas que vocês... Eu sou muito claro. Se eu não souber responder, eu vou dizer na lata. Essa daí eu não sei. Não. Ninguém sabe de tudo e eu não vou carregar um fardo sobre mim que eu não posso levar. Então é o seguinte, ó. Em tempos de crise, nós estamos vivendo um momento muito complicado, onde as autoridades não sabem muito, não é nem porque não sabem muito como agir, mas se confundem muito em agir. É bom fazer isso, é bom fazer aquilo, é bom abrir comércio, é bom não abrir comércio, é bom ampliar a quarentena. Aí vem as teorias da conspiração, é o comunismo, foi a China que fez isso tudo. É uma profusão de doidice cabrosas que o povo acaba acreditando e se adoecendo. Foi a China. A China é comunista. A China quer quebrar o comércio mundial para se sobressair. Ela inventou isso num momento muito baixo da economia chinesa. De tererê, carará. É os Estados Unidos. É isso. Ninguém toma mais vacina, porque se tomar vacina vai ter... Menino, é uma profusão de doideira, de conversa sem fundamento, que as pessoas se tornam como papagaio que vão repetindo o que os outros estão dizendo, sem analisar, sem colocar um meme em xeque, sem colocar uma postagem em xeque. No caso que eu estou falando é averiguar se aquela notícia é verdadeira, se aquela notícia tem fundamento, se aquela notícia não é fake, se aquela notícia é boa para se dar. Então, o povo, não é que o povo está adoecendo, é a múltipla doença, é pelo vírus e adoecendo a mente e a alma pelas informações erradas. A depressão aumentou muito, né, Marcos? A depressão aumentou. Mas é porque também, Davi, o povo procura doença. O povo se torna impressionado com muita coisa. Aí as pessoas dizem o seguinte: não vamos você propagar mensagem sobre coronavírus, o povo vai ficar com medo. Gente, o povo assiste filme de terror, não tem medo, imagine, de vírus. De propagação de notícia de vírus. Eu acho isso algo que eu não levo em conta. Mas é o seguinte, mas de fato, tem pessoas que são cometidas de ansiedade, por medo de contrair o vírus. Tem pessoas que ficam realmente com medo com uma notícia ou sem uma notícia, seja ela falsa, seja ela verdadeira. São almas diferentes, são temperamentos diferentes. Eu não posso desprezar uma pessoa que tem medo de pegar o vírus por outra que não tem medo de pegar o vírus. Eu acho que a que não tem medo de pegar o vírus, ela talvez seja mais tola do que quem tem. Porque quem tem está expressando que é humana. E onde é que entra a Bíblia disso? Onde é que entra as Escrituras no meio dessa
pandemia de vírus, nessa pandemia de angústia, nessa pandemia de medo, nessa pandemia de esquizofrenia que ninguém mais sabe o que dizer, o que falar, nessa pandemia de fakes, onde é que entra a Bíblia? O texto que acabamos de ler, examinar essa escritura, porque julgar nela tem a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Outra, Mateus 11, se eu não me engano, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, o meu jugo, que é suave. Ou seja, Davi, quando Cristo fala de jugo leve e suave, a gente não tem dimensão do que ele está falando. Antes, os judeus estavam querendo que o povo seguisse a lei, os ritos dele. E o povo, por isso que Cristo disse, vocês jogam um fardo pesado no povo que nem vocês carregam. Vocês estão matando o povo de fardo, de ritos, de coisas a seguirem. Mas as minhas exigências, ou seja, o meu fardo, as minhas exigências, o que eu vos digo é leve, não são pesados. É leve, aquieta a alma. A palavra de Deus, o salmista Davi diz que quando ele lia a palavra, a alma dele se regozijava, se alegrava. Então, uma palavra, a importância da escritura nesse tempo de crise é que você pode abri-la, como nós já falamos, e você vai encontrar Deus falando contigo, o próprio Deus falando contigo. Amém? Ela é importante nesse tempo de crise porque é o próprio Cristo que está falando com a pessoa, vinde a mim. Olha, a tua esperança sou eu. Há refúgio em tempo de crise. Eu sou o teu refúgio. Então, é por isso que a Bíblia ela é importante não somente nesse tempo, mas em todo e qualquer tempo que venha desencadear uma crise mundial, uma crise nacional, estadual, municipal e uma crise interna, existencial. É a palavra de Deus, ela é cura. A palavra de Deus, ela é esperança. A palavra de Deus, ela limpa a nossa mente. Ela desentope as artérias mentais. Paulo, de tudo aquilo que é mentira, de tudo aquilo que é fardo, Paulo disse, olha, está expôs firme, Gálatas 5:1, na liberdade pela qual Cristo vos libertou. E Paulo quase pondo a mão na cabeça, pelo amor de Deus, não se meta em jugo de escravidão, porque o povo estava se desviando para um outro evangelho. E Paulo disse, olha, outro evangelho, um falso evangelho, um pseudo-evangelho. E Paulo disse, olha, quem vos ensinou isso? Quem vos incitou, ó Gálatas, a abandonar o evangelho a seguir? Aí depois ele diz, olha, está expôs firme na liberdade. Essa liberdade não é liberdade de demônio. Não, de primeira instância não. É liberdade na mente. Porque o que aquela seita queria colocar era o judaísmo. Era uma seita judaizante. Então ele diz, olha, abaixo o judaísmo, as práticas judaicas, Cristo te libertou para a liberdade. Então a Bíblia é importante porque ela vai nos tirar aquele fardo mental, vai trazer descanso. Ela não é para ficar só um pedestal num instante aberto no Salmo 21, no Salmo 91, melhor dizendo. Ela é para ser vivido, é para ser lido, é para ser crido. Agora, se a pessoa não lê a Bíblia, ela nunca vai ser relevante em tempo algum. Em tempo algum.
Os liberais não podem dar esse conselho que nós estamos dando. Não podem. Porque a Bíblia não é a palavra de Deus para eles por completo. Como é que fica a igreja desses caras, né, nesse tempo? Eu fico imaginando. Eu cheguei até a comentar contigo esses dias. É uma ideia, fica uma ideia de um Deus. Um Deus que não é Deus completamente. Uma ideia de uma Bíblia que não é palavra de Deus completamente. E uma ideia de um Cristo inoperante. O quê? Olha só, se a palavra de Deus não é, se a Bíblia não é a palavra de Deus, Deus não é Deus e Cristo não é Cristo. Acabou. É uma contradição dizer que Cristo salva se eu não creio que a palavra de Deus é por completo infalível, inerrante. E é quase que uma tolice dizer que esse Deus é um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus justo. Porque eu não vou entrar em quase tudo que ele diz para mim. Então, a palavra de Deus é muito relevante por tudo aquilo que nós já falamos. Amados, houve uma saga muito dolorida para que a Bíblia, essa Bíblia aqui, ó, quando eu falo essa Bíblia aqui, é a palavra de Deus, a sua Bíblia, chegasse até você, chegasse até em tuas mãos. Hoje há membros que esquecem Bíblia em culto, que pega a Bíblia de ano em ano, de mês em mês, esporadicamente, não dando valor a que homens derramaram seu sangue, não foram suor, foram sangue. Monges, dentro de um recipientezinho, quase com um blitz, sem banheiro, passando 5 anos escrevendo, sem errar, as cópias da Bíblia. Para que ela pudesse chegar, a cópia dela pudesse chegar até nós hoje. E nós pudéssemos ler num país onde você pode ler a Bíblia em qualquer esquina. É verdade. Ainda tem gente que cospe nisso depois de pessoas terem morrido para a gente ter a palavra de Deus em mão. Aí vem gente hoje se dizer cristão dizendo que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Então é isso, pessoal, que vocês absorvam tudo que o Marcos ensinou na live anterior e nessa daqui que está ficando salva. Você que não pegou no começo, eu ia pedir que você assistisse do começo, né? Dava pra gente ficar conversando aqui 10 horas que o Marcos ia ficar ensinando a gente por 4 horas, né? Mas pelo assunto que ele não já falta, né, Davi? Assunto não falta. Tem assunto até umas horas, né? Então, se você quiser rever só o que ele passou aqui, já dá pra... O pastor Ektamar colocou uma coisa aqui, ó. As pessoas querem argumentar só ouvindo os outros ler a Bíblia para expressar sua opinião própria. No que crê, é chamado Maria vai com as outras. Justamente, pastor Ektamar. Existe muito isso. As pessoas, elas só querem argumentar ouvindo os outros, para expressar a opinião dos outros, sendo simplesmente papagaios ou reverberando o que os outros dizem. E Marcos, eu acho que um dos teus filhos pegou a tua... Tô vendo aí. Para encerrar, eu vou abrir aqui para vocês fazerem perguntas, só que vai ser poucas, viu? Para a gente encerrar, que pode correr o risco dessa live acontecer que nem a outra, ela travar por causa do tempo. Então, você que tem alguma pergunta para fazer para o Marcos, pode fazer, amém? Glória a Deus. Só deixando claro, eu consegui, Marcos, um jeito de deixar a live salva aqui, né? Eu deixei a primeira salva, essa aqui também está salva. Então, pessoal, vocês que querem ouvir uma mensagem para esses dias, assistam essas 2 lives que eu fiz com o Marcos e visitam o canal IP Paz Oficial. O apóstolo Paulo Jorge está dando aula sobre escatologia. Você parar para ouvir, vale a pena. Escute desde o começo as 2 lives sobre as escrituras. Amém? Eu vou estar deixando salvo aqui. Eu queria que você que não assistiu desde o começo, assista tudo. Então, alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta para fazer para o Marcos? O Mendes Tamar tem uma pergunta. Pode mandar uma pergunta aí, pessoal. Pastora Janiele. A pastora Janiele até rindo dos meninos aqui mandando mensagem. E Marcos, sabe quem é que estava com a gente aqui ainda agora?
Como era o nome daquele menino que fazia seminário com a gente desde o começo, um careca lá do João Coutinho que corre, que joga bola. O Hudson, parece. É o Hudson, sei. Ele tava aí. Faça Então, pergunta, pastor Ektamar. fala aí, pastor. Faz uma só lembrando, no último congresso nosso aqui, eu não ia contar não, mas eu vou contar ao vivo para vocês aqui. Tem um banco lá da igreja atrás que o Ektamar e o pastor Davi quebraram, né? A gente combinou para não contar para ninguém, mas eu me lembro que eu e ele se esconderam. A pergunta do Ektamar é sobre o livro de Tomé. Vai, Ektamar. Aí o Hudson aí. É, ele aí, ó. Grande Hudson. Ele ia pra aula com a camisa do Superman, não sei se tu lembra, Marcos. Lembro. Queria voar lá de cima do último andar lá do seminário. Ó, pessoal, vocês estão demorando demais, vai ser só a pergunta do Ektamar, acabou. Vocês estão demorando. Depois da pergunta do Ektamar, o Marcos responde, a gente encerra. Pra não ficar 3 lives, ficar só 2 mesmo. Bem? Fala aí, Hudson, uma pergunta aí. Vamos lá? Aí, ó. Porque ele não foi canonizado por não ter publicado a ressurreição de Cristo. Olha, na verdade, o livro de Tomé ele não é ele é um livro apócrifo e ele não foi canonizado, não foi porque ele não ter publicado a ressurreição de Cristo, não, é porque ele não tinha credenciais para ser canonizado. Só isso. Porque o livro de Tomé ele já foi achado. Ele já foi achado, se eu não me engano, ele é recente. É um livro recente, apócrifo recente, encontrado. Inclusive, quando foi encontrado, está em super interessante, está em várias revistas científicas, mas não foi por causa disso. E até se ele tivesse publicado, seria como um evento, claro, os outros também publicaram o Evangelho como evento histórico, mas não como um livro inspirado. O livro de Tomé não foi canonizado por não ter credenciais alguma para ser como inspirado. Ou seja, Deus não determinou o livro de Tomé como inspirado. Por isso que ele não foi. Porque nós presenciamos no início que o que Deus determinou foi o que os pais da igreja, pela inspiração do Espírito Santo, reconheceram. Viu? Teve a ajuda do Espírito Santo nisso também. E esquecendo de falar. Quando os pais da igreja reconheceram, foi pela iluminação do Espírito Santo. Então, eles só reconheceram o que Deus tinha determinado. E pena que o livro de Tomé não estava. Viu, pastor Ektamar? Não foi por nada disso. Foi somente por não ter tido credenciais apostólicas. Amém? Para encerrar, eu vou pedir para o sábio Júnior fazer a última pergunta. O Júnior, é? O Júnior está aí, ó. Tá aí. Eu estou deixando salvo, viu? Falando disso, Marcos, nesses dias, desde o começo da quarentena, eu fiz umas 7 lives, eu não salvei nenhuma. Só que essa daqui que eu fiz contigo, eu vou fazer questão de deixar salvo no Instagram. Aqui foi uma aula, praticamente, as pessoas precisam ouvir essa mensagem. E legal que essa aula que o Marcos está dando, eu falei até no começo da primeira live, que ela é importante tanto para nós como os cristãos, como, por exemplo, aqui no meu Instagram, as pessoas que não são convertidas, que têm dúvida da inerrância da palavra de Deus, a pessoa pode ouvir uma live dessa e abrir a mente dela, não é verdade, Marcos? Aí só lembrando, eu estou fazendo uma extensão agora, porque eu tenho o meu canal no YouTube, só que eu tive uma ideia de lançar o material também aqui no Instagram. Então, de vez em quando eu vou estar fazendo live com pessoas como o Marcos, né? Estou querendo futuramente fazer uma live com o meu pai, o apóstolo Paulo Jorge, e algumas pessoas que eu tenho em mente. Então eu vou estar postando esses materiais tanto no YouTube como aqui no Instagram, né? Pelo menos
uma vez na semana, de 2 em 2 semanas, vai ter uma live, alguma coisa assim. Ó, e outra coisa, Tamar, do livro de Tomé. Ele era diferente dos outros evangelhos porque ele se denominava ter palavras secretas de Cristo. Só aí a gente já vê que o negócio não era bem de Deus, secretas de Cristo, ou seja, palavras que Cristo não tinha falado, falou só para Tomé, só o Tomé ouviu. E por isso, por ele ser desse cunho meio místico, ele sabe para quem que ele serviu de base para estudo, como livro de cabeceira para os gnósticos. Então, daí já tira, não tinha nenhuma credencial para ser livro inspirado. Nada, meu brother, é nóis. E Marcos, para a gente encerrar, eu posso fazer uma pergunta sobre o livro de Hebreus. É uma dúvida que eu tenho aqui, porque nós não conhecemos o autor do livro de Hebreus, né? Mas, tipo, por exemplo, quando foi estabelecido os 27 livros do Novo Testamento, as pessoas que estabeleceram ali os 27 livros do Novo Testamento, eles também não tinham essa informação de quem é o autor do Hebreus. Eles só não. Pela mensagem. Pelo cunho da mensagem, ele foi inspirado por ter todas as credenciais. Agora, a pena é que ninguém sabe quem foi que escreveu Hebreus. Julga-se que foi com a autoria de Paulo, com Apolo, Barnabé, teve até Timóteo pelo meio, mas só sua especulação. Você dizer que foi Paulo, você dizer que foi A, foi B, você está cair no risco da autoria do livro, que ninguém sabe. Só sabe que foi uma pessoa, você sabe que foi uma pessoa que conheceu o livro sobre a grandeza de Cristo e a superioridade de Cristo sobre tudo os sacrifícios, os ritos, personagens do Antigo Testamento. Amém? Amém. Então, para não tomar muito tempo, a gente vai estar encerrando aqui, né, para também essa live chegar até hoje. Queria agradecer por você ter cedido. Eu que agradeço. E essa live vai ficar salva aqui no meu Instagram para quem visualizar, né, conseguir absorver essa mensagem. Que Deus lhe abençoe, dê paz para você, para a Cristiane, durante esse período que está vivendo, que haja paz e que haja alegria. Amém. Em meu caos. Que vocês, como esposa, venham ainda muito usados na obra de Deus, né? Você como um ensinador da palavra, a Cristo como uma ministra de louvor. Então, muito obrigado e que venham outras oportunidades como essa, de fazer vídeo, live. E a gente continua. Pessoal, Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado pela presença de todos. Você que assistiu as 2 lives desde o começo. Revisa de novo aí, viu? Deus abençoe, Marcos. Amém. É nóis. Paz. Até a próxima.